Uma questão importante dessa semana também foi o aumento da tarifa de ônibus que passou de 4,20 para 4,40. Nossa, essa é uma discussão assim, ó. Não é problema só de Ribeirão Preto. Se você pegar as cidades do estado de São Paulo, o tamanho de Ribeirão Preto, todas elas têm problema. Elas têm um transporte coletivo caro, ruim, ineficiente e um modal apenas, que é o tal do ônibus grande movido a diesel. É uma situação de Ribeirão, de São José dos Campos, de Santo André, ou seja, de todas as cidades, quase 90% das cidades do Brasil e de São Paulo, que sofrem esse problema de Ribeirão Preto. Uma cidade e uma tarifa cara, R$ 4,40. O trabalhador que faz 2 viagens por dia, ele vai gastar R$ 176 por mês num transporte coletivo que é ruim, que as pessoas não gostam de usar, só usa quem precisa mesmo, né? E assim a gente vai caminhando, né? Com esse transporte horroroso e que não condiz com uma cidade, com o desenvolvimento que Ribeirão Preto precisa, né? Ô, Ricardo, fora a questão da qualidade, né? Exato. Eu vi uma reportagem esses dias aí, Ribeirão Preto, que é uma cidade extremamente quente, não tem um ônibus com ar-condicionado. É isso, entendeu? Então, assim, é terrível. E esse preço aqui, cara, segundo a própria Transep, tem 150 mil usuários diários do transporte público coletivo. Se a gente multiplicar esses 4 mil, R$4,40 por 150 mil, dá um valor diário, assim, impressionante. Exato. E por que não tem a qualidade, cara? Então, esse é um problema que o Brasil tem que resolver, né? Um vereador que está atuando muito nisso é o vereador Marcos Papa, que entrou na justiça contra a licitação em 2012, entrou na justiça contra os homens, porque assim, o contrato dá direito ao aumento semestral que tem que ser autorizado pelo prefeito. Então foi o prefeito que autorizou. A empresa está fazendo conta aí para ver, né? Quanto que é, né? Dá diariamente, numa conta redonda, assim, 660 Milhões. mil reais por dia de movimentação. Deve ser de segunda a sexta-feira essa movimentação. É um valor assim impressionante. Impressionante. E assim, qual que é o transporte coletivo que Ribeirão Preto mereceria? Vamos pôr aqui para 22 dias, daria 14 milhões e 520 mil. Então, quer dizer, não é um dinheiro, não é pouco dinheiro, né? Qual que seria o transporte coletivo ou a mobilidade urbana que Ribeirão Preto mereceria? É só ter esses ônibus? Ou a gente mereceria, por exemplo, um veículo leve, né, um BRT, um VLT que fazia o cruzamento da cidade de um lado para o outro, veículos mais leves que operacionalizavam o bairro a bairro e o centro da cidade, ciclovias, para caminhar. Tem um projeto lá do Fundo de Vales, que a gente até colocou na nossa matéria, você pode clicar e entrar. O projeto do Fundo de Vales é do Mauro Freitas. Tem parque linear, né? Parque linear. Tem muita gente pensando na mobilidade e a gente está preso nesse modal de ônibus a diesel gigantesco, caro, ruim, ineficiente, e aí aumenta para 4,40, ou seja, Ribeirão Preto já teve, a gente coloca aí nessa matéria que no mundo inteiro, cidades têm resgatado para o poder público a administração do transporte coletivo. Na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Por quê? Porque é o setor público que presta um serviço bom. Como era, por exemplo, os trólebus. A gente traz aqui a matéria dos trólebus, era um serviço público de qualidade melhor, com ar-condicionado nos anos 80 e 90, e que foi entregue de graça por um governo neoliberal tucano no ano de 1999. O trólebus operou de 82 a 99, e as linhas mais lucrativas foram parar na mão dessas concessionárias aí. Né? E Ribeirão Preto, a população de Ribeirão Preto à mercê desse transporte coletivo horroroso que Ribeirão Preto presta para o povo de Ribeirão. Parece que é uma coisa que é proposital, não parece? Sim. E aí assim... É assim, aquilo que a gente estava falando na parte anterior. É uma questão de prioridade, né? Porque tem na Transep, tem técnico que consegue pensar isso, tem planejamento, os caras estudam essa questão, poderia melhorar, né? Poderia. Com certeza. Eu acho que até deve ser muito ruim para quem trabalha na Transep, quando a gente vê essa situação, deve ser muito ruim, porque fica parecendo, cara, que lá não tem ninguém que tem pensando essa questão. Mas tem. Nesse projeto PAC Mobilidade, que é do governo federal de 2013, que está sendo operacionado aqui, tem os corredores de ônibus. E os corredores de ônibus, eles vão ser implantados primeiramente na Dom Pedro, na Avenida Saudade e na Rua São Paulo. Os comerciantes dessas ruas estão preocupados, porque diz o seguinte: esse corredor de ônibus vai tirar a vaga de estacionamento e as pessoas não vão chegar na minha loja. Então, além desse modelo ruim, é preciso mudar a mentalidade das pessoas. Por quê? Porque corredor de ônibus incentiva as pessoas a usar o transporte coletivo, e ao invés de diminuir o acesso das pessoas às lojas, o acesso aumenta.
É aquela velha história do calçadão, aumentar o calçadão até na Baixada faz com que mais pessoas procurem. Então a gente precisa mudar, inclusive, a mentalidade de Ribeirão Preto, que é uma mentalidade feita pelo automóvel. A gente tratou desse assunto quando a gente falou da questão da 9 de julho, no vídeo passado. Qualquer pessoa que mora ou tem que trabalhar 10 km de distância, ela pode ir de carro, que ela vai gastar menos. Sim. E pode ir de carro sozinha, que ela vai gastar menos do que pegar um transporte público coletivo. É impressionante, assim, se você pensar na realidade disso, assim, não tem cabimento um negócio Não desse. tem cabimento. Você sai de casa no conforto do seu automóvel, 10 quilômetros. Você pode ir e voltar tranquilo, que vai ser mais barato se você pôr combustível do que pegar o transporte É um público contrassenso, coletivo. entope as ruas, um condicionamento desgramado. E assim, Ribeirão Preto é uma cidade feita pelo automóvel, carregando uma única pessoa, que é o motorista. Ao invés de usar o transporte coletivo, que cidades do mundo inteiro, capitais e pequenas e médias cidades do mundo, que estão fazendo uma administração inteligente, elas estão desincentivando o automóvel e incentivando o transporte coletivo, só que um transporte multimodal. A pessoa pode ir de bicicleta, a pé, ela pode fazer o bairro a bairro, ela tem um veículo. Aqui, por exemplo, quem chega de fora de Ribeirão Preto e quer pegar o ônibus, tem uma dificuldade enorme, que não sabe nem o que fazer. Cartão, né? Não sabe nem o que fazer, Paulo Honório. A gente, por exemplo, assim, eu trabalho fora de Ribeirão e quando eu quero usar o transporte coletivo, eu não sei como. Eu posso pagar para o motorista? Eu tenho que comprar um cartão? Onde que eu compro? É um desastre, né? Um desastre. Nossa, tem tanta coisa para falar sobre essa questão. Eu fui em São José dos Campos outro dia. Tem bicicleta, tem patinete elétrico, eletrônico, sei lá, com bateria, que a pessoa pega em qualquer parte para poder sair de um ponto para outro. Aí, entendeu? Tem muita coisa. Sem contar também a questão dos pontos, né? Você vai na periferia, não tem. Pode chover, pode Você tá sol, perdido, não né? tem nada. No máximo tem aquele telhadinho curvado assim, choveu de lado, acabou. Não, tem muita coisa ruim nessa parte aqui em Ribeirão Preto, e a gente percebe que a sociedade ela não está caminhando para ter um avanço, né? Por exemplo, era para a gente estar discutindo agora, não essa coisa elementar aqui do preço, que é um absurdo, e da qualidade do ônibus. Era para estar discutindo, por exemplo, a tarifa zero, né? Que é um projeto do Jorge Parada. O vereador Jorge Parada deu uma entrevista, inclusive, no Tribuna essa semana e defendeu o Tarifa Zero. Tarifa Zero que já existe, a gente tem um dado aqui, Tarifa Zero já existe em 86 municípios de 24 países que fornece tarifa, porque os municípios entendem e os números respondem que a mobilidade urbana, ela melhora a economia e melhora a qualidade de vida. Porque Tem um retorno... tem um retorno muito maior.